Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram do último vídeo para cá? Eu espero que todos bem, com muita saúde. Se você assistiu o vídeo anterior, eu tenho certeza que você sabe qual será o nosso próximo conteúdo. Tá vendo aqui essa pessoa? Tum, tum, tum. Pensando aqui na tia Vanessa, ela tá assim, ó. Por que vocês acham que ela tá tão pensativa? Ela tá pensando, sabe o quê? Vocês vão assistir um videozinho que a tia Vanessa fez agora, que tem dois personagens. Ele se chama Jojo e ela se chama Filó. Primeira pergunta: quem vocês acham na vida que é o Jojo? E quem vocês acham que é a Filó? E eu já vou adiantar uma coisa: vai existir uma competição. Vai ter uma competição entre eles e eu quero saber quem está na torcida do Jojo e quem está na torcida da Filó. Ou será que vai dar empate esse campeonato? Gente, muita atenção, tá? O nosso conteúdo hoje é perímetro de figuras um pouquinho diferentes. A gente não vai mostrar só triângulos, retângulo, quadrado, tem coisinhas diferentes por aí, tá bom? Então, ó, fiquem aqui e assista essa competição e me fale no final se você ganhou, para quem você estava torcendo, beleza? Oi, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar com o conteúdo de perímetro. Vamos relembrar o que é o perímetro de uma figura? Perímetro é o contorno de uma figura. Se a gente analisa, por exemplo, a figura amarela, quando eu faço o contorno dela, eu estou andando o perímetro da figura. Se eu somo a medida de cada lado do percurso, eu tenho o perímetro. Da mesma forma, na figura vermelha, quando eu somo a lateral dessa figura, fazendo a volta completa, eu tenho o perímetro dela. Hoje eu trouxe para vocês dois personagens, essa aranha rosa e essa aranha azul. A aranha rosa se chama Filó e a aranha azul se chama Jojo. O que a gente vai ter que prestar atenção? Desses dois percursos, se a Filó tiver que dar aqui, ó, a volta completa, se ela tiver que fazer a volta completa na figura amarela e o Jojo a volta completa na figura vermelha, quem vai ter andado o maior caminho? Ou seja, quem tem maior perímetro, a figura amarela ou a figura vermelha? Bom, só de olhar, será que a gente já consegue ter uma ideia de qual vai ser o meu maior percurso? Para isso, eu trouxe aqui algumas informações importantes. Eu digo para vocês que essa parte mede 24 centímetros. Essa parte vale 24 centímetros, essa 10 centímetros, aqui 8 centímetros e aqui 6 centímetros. Eu digo que desse lado o comprimento mede 24 e do outro lado eu tenho a medida de 6, 8 e 10. Na altura eu tenho 20 centímetros. Eu tenho 20 centímetros de altura e as demais alturas eu tenho 10 centímetros, 5 centímetros e 5 centímetros. Ou seja, ficou mais fácil. Quanto que a Filó vai percorrer? Eu tenho 24 mais 20, 44 mais 10, 54 mais 10, 64 mais 10, 74 mais 6, 80, mais 8, 88 centímetros. Ou seja, o perímetro da figura amarela é igual a 88 centímetros. Agora, precisamos analisar a figura vermelha, que é a figura do Jojo. A figura do Jojo possui as seguintes dimensões. Eu tenho 18 centímetros de comprimento,
Observem que aquele lado de cima mede 18, é o lado completo. E essas duas partes de baixo, eu tenho aqui valendo 10 centímetros e aqui valendo 8 centímetros. Bom, agora de altura. De altura eu tenho 26 centímetros. Aqui eu tenho 16 centímetros. E aqui eu tenho 10 centímetros. Bom, vamos ver quanto que o Jojo vai precisar percorrer para dar a volta completa? Eu tenho 10 mais 10, 20. 20 mais 8, 28. 28 mais 26, 54. 54 mais 18 mais 16 é igual a 88 centímetros. Qual a conclusão que a gente chega? Tanto a Filó quanto o Jojo vão percorrer a mesma quantidade, 88 centímetros. O que a gente conclui? Nós concluímos que figuras diferentes podem ter perímetros iguais. E agora, se a gente for considerar só o percurso da Filó, nós temos algumas curiosidades que são importantes. Vamos considerar só os comprimentos. Observem que eu tenho 24 de um lado. Então, a parte de baixo da figura, que é o lado completo, vale 24. O que vai acontecer se eu considerar só os comprimentos do lado oposto? Então, olha só, o lado oposto da figura. Eu tenho 10, eu tenho 8 e eu tenho 6. Isso significa que lados opostos possuem medidas iguais. 10 mais 8, 18. 18 mais 6, 24. Então, 24 é igual a 24. Aqui nós percebemos que os lados opostos têm medidas iguais. Então, se eu somo esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço, é igual ao lado oposto que está completo. A mesma coisa pode acontecer aqui, ó. Se eu considerar a altura completa, observem que eu tenho aqui, ó, esse lado, a altura está completa e do outro lado a figura está recortada. Então, eu vou considerar primeiro o lado completo, que é 20. Pegando aqui o 20, quando eu desloco as demais alturas, observem, 10, 5 e 5. Eu também tenho 20. 10 mais 5 mais 5 dá 20. Então, os lados opostos possuem medidas iguais. Isso significa que eu poderia receber uma figura incompleta de medida? Eu poderia. Eu poderia receber, por exemplo, uma figura assim e conseguir encontrar o perímetro dela. Observem. Eu tenho que me certificar se as duas grandezas estão completas. Olhem só. Eu tenho uma altura completa? Tenho. A altura completa é 20. Isso significa que a soma das alturas do outro lado também vai ser 20. Eu não preciso saber especificamente a altura desse e desse ladinho. Eu posso somente perceber que isso mais isso vai me dar esse total, que é o lado oposto. Então, é igual a 20. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, no comprimento. Esse comprimento, eu não tenho a informação, eu não sei quanto mede, mas eu tenho o lado oposto totalmente completo. 6, 8 e 10. 10 mais 8 dá 18, mais 6 dá 24. Então, eu tenho que essa medida toda também vai ser igual a 24. Olha lá, 6 mais 8 mais 10. Eu tenho um total de 24 centímetros. Com isso, eu consigo fazer 20 centímetros mais 20 centímetros e 24 mais 24, me dando o total de 88 centímetros. Da mesma forma, a gente pode pensar com a figura do Jojo. Vamos desmontar essa figura. Eu tenho que aqui vale 26. 26 é a altura
E a altura oposta, ela está desmembrada. Eu tenho um pedaço aqui e eu tenho outro pedaço aqui. Eu sei que se eu junto 16 com 10, eu tenho 26. Então, eu poderia não receber a medida de 26 e considerar somente a medida de 10 e 16 e entender que a altura oposta, que essa aqui que não está aparecendo, vai ser igual a 26. Da mesma forma, se eu tiver aqui igual a 18. Se eu não soubesse, se eu não tivesse essas duas medidas, eu teria como encontrá-la também usando a propriedade dos lados opostos. Aqui vale 18 e a parte oposta desse comprimento, olha, está incompleto, eu não sei quanto mede, mas eu sei que esse pedaço mais esse pedaço me dá esse total. Então, eu tenho 18 mais 18 e eu junto com as alturas. 16 mais 10, que dá 26, que dá o total de 26 aqui da altura também. Somando as alturas junto com os comprimentos, eu tenho 88 centímetros de perímetro. Gente, me contem aí. Vocês ganharam a competição? Vocês acertaram? Para quem vocês estavam torcendo? E vocês se assustaram com o Jojo e com a Filó? Ah, meu Deus, eu acho elas tão fofas. Na verdade, as duas aranhas, né? São lindas demais. Gente, eu vou arrastar minha janelinha aqui para baixo. E bora falar de perímetro? Gente, perímetro, olha, a gente colocou aqui nesse balãozinho. Perímetro é o contorno de uma figura. Isso é novidade? Nananina não, tia Vanessa, isso não é novidade, a gente já sabia disso. Mas olha só o que acontece. Observe essa figura aqui e suas dimensões. Vou trazer minha janelinha para cá de novo. Gente, eu tenho aqui ó, uma figura, essa verdinha, e essa figura é como se ela fosse um retângulo, mas ela sofreu aqui ó, um acidentezinho, um corte. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, é como se eu tivesse isso aqui, ó, preenchidinho. E aí, de repente, ó, vazou essa parte aqui, retirou essa parte. Então, é como se eu tivesse um retângulo. Qual é a característica do retângulo? Retângulo possui lados opostos com medidas iguais. Ou seja, 7 centímetros à esquerda, esse ladinho aqui, ó, eu teria 7 centímetros também. Se a parte completa aqui, ó, A até F, vale 5,2 centímetros, essa parte de baixo completa também vale 5,2 centímetros, porque, afinal de contas, lados opostos possuem medidas iguais. Então, trazendo minha janelinha aqui para o meio, verifiquem que a tia Vanessa pintou de vermelho todas as medidas que estão na vertical. Então, ó, de vertical, eu tenho 7 centímetros. Mas de vertical, eu também tenho 5,1 e eu também tenho 1,9. O que a gente tem que lembrar agora? A gente tem que lembrar que os lados opostos possuem medidas iguais. Então, o que vai acontecer se a gente repartir essa figura aqui ao meio? Ó? Se a gente repartir o meio como se fosse uma referência, o que eu tenho à esquerda e o que eu tenho à direita, tá? Então, olha lá. Tantã. Eu tenho isso aqui, tia Vanessa. 7 centímetros, que é o que está desse lado, olha aqui, ó, eu trouxe o tracinho vermelho para cá. É igual, olha só, possui a mesma medida que esse tracinho de 1,9 mais esse tracinho de 5,1. Ou seja, se a Filó sair daqui até aqui, ela anda 7 centímetros. Se ela sair daqui até aqui, der uma paradinha, e depois continuar daqui até aqui, ela também vai ter andado 7 centímetros. Então, por mais que eu tenha esse 1,9 aqui e o 5,1 aqui, os dois juntos, ó, quando ela percorrer esse pedacinho mais esse pedacinho, juntos, nós teremos 7 centímetros, certo? Então, tanto 7 centímetros quanto 1,9 mais 5,1 são medidas congruentes. Nós temos medidas iguais, ok? Bom, nós vimos agora o que está na vertical, que nós estamos chamando de altura. E agora, o que a gente tem? Nós temos que ver o que está na horizontal, que seria o comprimento.
Então, ó, de comprimento, eu tenho A até F, eu tenho D até E e eu tenho B até C. Então, é mais ou menos assim, ó, eu tenho um lado que está completo, que é o 5,2, e o outro lado, ele foi dividido em duas partezinhas. Olha aqui, ó. Eu tenho 5,2 pintadinho de azul, 2,8 de azul e 2,4 de azul. Agora, vamos lá naquele esqueminha para a gente ver se eles têm medidas iguais. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui o comprimento. 5,2 é igual a esse pedacinho aqui, ó, de 2,4, que é o BC, mais esse pedacinho aqui, que é o 2,8, que é DE. 2,4 mais 2,8 é igual a 5,2. Ou seja, de comprimento, nós temos 5,2 e 5,2. Agora, a tia Vanessa vai colocar aqui as etapas. Como que a gente faz para calcular o perímetro de figuras parecidas com essas que a gente acabou de ver? Primeira coisa, identificar os lados opostos. Você vai identificar todas as medidas que estiverem na vertical e todas as medidas que estiverem na horizontal. Vai escolher duas cores para a gente poder destacar. Então, uma cor você vai usar para pintar todos na vertical e outra cor você vai usar para pintar todos que estiverem na horizontal, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho agora uma outra figura, essa figura rosinha. Primeira coisa que a gente vai identificar são os lados opostos. Então, ó, vamos começar pela vertical. Então, eu tenho aqui, ó, desse lado completinho, ó, EF é a altura total da minha figura, que é 5,2. Ó, eu tenho aqui a altura total. Do outro lado, eu tenho 1,8, mas eu não sei o valor de BA e nem o valor de HG. Não tem problema. De um lado, eu não tenho aqui o total da medida, que é 5,2. Do outro lado, esse pedacinho, mais esse pedacinho, mais esse pedacinho, se a gente coloca ó, H até G aqui em cima, ele para aqui. Se eu coloco BA aqui em cima, ó, ele ocupa esse pedacinho. Se eu coloco DC sobre esse pedacinho, ele ocupa o restante. Então, eu sei que esse pedacinho, mais esse pedacinho, mais esse pedacinho, juntos, será igual a 5,2. Mas vamos por etapa. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser pintar, assim como nós combinamos, ó. Então, tudo que está de vermelho está na vertical. E tudo que está de verde está na horizontal. Então, agora, olha só o que a gente vai fazer. Calculando o perímetro das figuras abaixo. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho essa primeira figura e a gente vai pensar nisso aqui, ó. BC mais DE. Gente, BC é esse pedacinho que vale 1,8. E DE é esse pedacinho que vale 4,3. 1,8 mais 4,3 é igual a quanto? Tan, 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 tan. É igual, gente. Posso dar a resposta, né? Que já está escrito aqui, ó. É igual a 6,1. Então, esse pedacinho BC mais DE dá 6,1. Tudo bem. Agora, quanto seria AH mais GF? Olha aqui, ó. AH mais GF. Estão vendo que eu tenho aqui no caso... Ops, deixa eu voltar. Estão vendo que aqui no caso eles são medidas opostas. AH mais GF vai ser igual à medida de que eu tenho do outro lado. Então, esse pedacinho mais esse pedacinho também vai ser igual a 6,1. Deixa eu puxar aqui minha janelinha e pegar o meu lápis. Então, vamos lá. Ó, esse pedaço BC mais DE vale 6,1. Então, AH e GF também vale 6,1. 6,1. Vou aumentar aqui um pouquinho só. Pronto. Vale 6,1.
Beleza. Agora, tia Vanessa, é o seguinte. EF, que é esse pedacinho que eu vou pintar de roxo. EF. Vixe, Maria. Aqui, agora acho que vai. EF vale 5,2. E DC mais AB mais GH vai valer quanto? Também vai valer 5,2, pessoal. Por quê? Esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho. Ó. Se eu pego DC e trago aqui, ó, eu tenho ocupado esse pedaço, certo? Se eu pego AB e trago para cá, eu continuo aqui, ó, de A até B, né, de B até A. E se eu pego HG e trago para cá, concordam que eu tenho exatamente a distância de E até F? Então, tudo isso daqui é igual a 5,2. 5,2, Vanessa. Tudo bem, gente. E agora? O que a gente faz com essas informações? Ele quer saber o perímetro? Então, vamos somar. Para a gente poder somar, nós vamos fazer isso mais isso. Gente, então eu vou fazer 6,1 mais 6,1. Não estou conseguindo calibrar minha canetinha. Acho que agora foi. Melhorou, né? Ó, eu tenho 6,1 mais 6,1. Isso aqui dá 2, vírgula embaixo de vírgula, 6 mais 6, 12. Beleza. Agora eu vou somar 5,2 mais esse 5,2 que a gente tinha colocado aqui. Então, vamos lá. 5,2 mais 5,2. 2 mais 2 dá 4, vírgula embaixo de vírgula, e 5 mais 5 dá 10. Agora vamos somar esses dois. 4 mais 2 dá 6, vírgula embaixo de vírgula, 2 mais 0 dá 2, e 1 mais 1 dá 2. Ou seja, o perímetro dessa figura é igual a 22,6, ok? Agora vamos para o próximo. Tchan, tchan. Agora, nós temos essa figura aqui, ó. Nós temos a figura número 2, que é essa laranjinha. Pessoal, aqui é o seguinte, nós vamos pintar também tudo que estiver na vertical. Então, de vertical, eu tenho aqui, ó, A até B. Vamos ver. Ó, de A até B, vou pintar de cinza, não dá, né? Vamos mudar a cor? Vou pegar esse vermelhinho. Então, ó, eu tenho aqui de A até B, eu tenho minha primeira vertical. Depois eu tenho DC e depois eu tenho EF. Vamos analisar um detalhe. Qual é a parte que tem valores? Estão vendo que aqui, ó, BA, eu não sei quanto vale. Então, desse ladinho aqui, ó, eu não sei quanto que ele vale. Mas, do outro lado, DC e EF, eu tenho as medidas, ó. DC e EF vale 4,1. Os dois juntos, será que dá essa medida de A até B? Sim, ó. Se eu coloco esse pedacinho aqui em cima, ele acaba aqui. Se eu coloco esse pedaço aqui em cima, ele completa o segmento AB. Então, AB vai ser as medidas de DC mais FE. Então, a gente vai fazer assim, ó, janelinha para cá. Vamos lá, vamos começar. Então, eu tenho ó, que AB vai ser igual às medidas de 1,2 mais 4,1. Gente, afinal de contas, quanto que dá 1,2 mais 4,1? Ó, 2 mais 1 dá 3, vírgula embaixo de vírgula, e 1 mais 4, 5. AB vale 5,3. E
DC mais EF também vale 5,3. Então, de vertical, nós temos 5,3 mais 5,3. Ou seja, de vertical, nós temos 10,6. E passa a régua. Agora, nós vamos fazer com a outra medida. O que está faltando para a gente? Tia Vanessa, tá faltando? Vou pegar azul também. Tá faltando a parte das horizontais. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a minha horizontal. Ó, a F vale 5,5. Mas a outra horizontal, que é BC e DE, a gente não tem a medida. A gente não sabe quanto vale. Mas se eu trago BC aqui, ó, para cima de AB, de AF, ele para aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó, se eu desço isso para cá. E DE, se a gente desce para cá, ele completa o segmento AF. Ou seja, BC, segmento BC, mais o segmento DE vai ser igual ao segmento AF, que vale 5,5, certo? Então, se BC mais DE vale 5,5, eu tenho que saber agora AF. AF mais esses pedacinhos aqui de cima. AF vale 5,5. E BC mais DE também vale 5,5. Então, vamos somar. A Vanessa vai montar esse aqui, ó, porque vai ser aquele que vai sobrar e a gente vai ter que jogar para a parte inteira. 5 mais 5 dá 10. O 0 fica e o 1 sobe. Vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 5 dá 6. 6 mais 5 dá 11. Então, ó, de horizontal, nós temos 11. Como ele quer saber o perímetro, eu vou fazer a volta completa. A volta completa vai ser esse pedacinho azul mais os de cima azul, mais AB, que é o vermelhinho, mais os outros vermelhinhos, que eu já tenho que dar 10,6. Então, vamos somar, pessoal. Vou somar de vermelhinho ou de rosinha. Vamos lá. Então, eu vou ter 10,6 mais 11. Vou colocar o vírgula zero só para completar a parte decimal. 6 mais 0 dá 6, vírgula embaixo de vírgula, 0 mais 1 dá 1 e 1 mais 1 dá 2. Ou seja, o perímetro dessa figura é igual a 21,6. Tudo bem? E agora, no final, a gente precisa ajudar o Pedro, galera. Ele diz assim, ó, Pedro esqueceu o dinheiro para almoçar na escola. Quantos metros ele percorrerá para ir em casa e voltar? Gente, coitadinho do Pedro, olha só, ele está muito triste. A gente precisa ajudá-lo. Então, olha aqui, ó, esse é o percurso que ele precisa fazer e a gente vai respeitar as setas, tá bom? Então, aqui é a escola e aqui é a casa dele. Então, ó, se ele está na escola e ele vai ter que ir em casa pegar o dinheiro e buscar para trazer para a escola de novo, olha só, ele vai sair da escola e vai seguir essa setinha, ó. Ele sobe, vira, sobe, vira, sobe, vira, chega em casa, só que ele vem por um outro lado, ó, ele vem por um outro percurso. Ele vem para cá, depois para cá e chega na escola novamente. A minha pergunta é: quantos metros o Pedro percorreu para fazer esse percurso todinho? Vamos pensar numa coisa. Olha só. Além de observar o percurso através das setas, a tia Vanessa vai buscar aqui a super caneta. Vamos analisar todos que estão na vertical. De vertical eu tenho esse, mas eu não quero essa cor. Vamos trocar essa cor. Vamos pegar um verdinho. Ó, eu tenho esse pedacinho e esse pedacinho. Gente, se eu trago esse pedacinho para cá, ele acaba aqui, ó. Se eu trago esse pedacinho para cá, ó lá, ele vem até aqui. E se eu trago esse pedacinho para cá, ele termina, ou seja,
cada subidinha da nossa escadinha, digamos assim, vai ser igual a 950 metros. Então, eu tenho 950 duas vezes. 950 mais 950. Quanto que dá 950 mais 950? Vocês sabem? Dá 1.900 metros. Acaba aqui? Não. Agora, vou pegar esse rosa bem forte. Para a gente pensar em todos que estão na vertical. Eu tenho aqui, aqui e aqui. Então, se eu trago esse pedacinho para cá, ó, ele termina aqui. Se eu trago esse pedacinho para cá, ele termina aqui. E se eu trago esse para cá, ele completa. Ou seja, os três pedacinhos juntos também vai valer quanto? 830. Então, vamos somar. 830 mais 830. Quanto que dá 830 mais 830? Dá, 1.660. O que a gente vai fazer agora, tia Vanessa? Nós vamos somar 1.900 mais 1.660. E nós vamos encontrar o perímetro, ou seja, a volta completa que o Pedro precisou fazer para buscar o dinheiro e voltar para a escola. 0 mais 0 dá 0, 0 mais 6 dá 6, 9 mais 6 dá 15, vai 1. 1 mais 1 mais 1 dá 3, ou seja, ele percorreu 3.560 metros. E aí, galera, tudo tranquilo? Ó, um beijo no coração de vocês e fiquem preparados para as nossas atividades, tá? Tchau, gente, um beijo, bom descanso. Tchau!